AFBNB, apoio cultural do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, apoio também do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o Sindicifce, apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ceará, o SINTAF, também conosco o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. E o programa Mundo do Trabalho tem o apoio cultural do aplicativo Sinditaxi, transporte rápido, prático e barato. Baixe o aplicativo na sua Play Store e aproveite a vantagem de rodar por vias exclusivas. O Mundo do Trabalho é um espaço de divulgação das lutas e conquistas da classe trabalhadora. E hoje vamos debater a medida provisória 905, que institui a Carteira Verde-Amarela, destrói o que restou de direitos aos trabalhadores da iniciativa privada de baixíssima renda, além de tentar desregulamentar 13 profissões e dar um passo a mais para destruir o Estado. Para isso, convidamos 3 dirigentes. A socióloga e mestre em educação, Nericilda Rocha. Boa tarde, Neri. Boa tarde. Agradecer aqui o convite e dizer que estou muito feliz aqui ao lado das minhas 2 colegas. Também conosco a segunda vice-presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a jornalista cearense Samira de Castro, 2 vezes presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Ceará e repórter especial, licenciada do jornal Diário do Nordeste. Boa tarde, Samira. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos ouvintes do programa Mundo do Trabalho e às minhas colegas aqui de bancada, que vamos debater um tema tão espinhoso para a classe trabalhadora. Para compor a mesa de debates e conversas, está aqui também a presidenta da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Vilani Oliveira. Boa tarde, Vilani. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde às companheiras aqui da bancada. Uma bancada feminista, acho que isso é muito importante, né? Que nós mulheres também possamos estar expressando a nossa opinião, o nosso ponto de vista sobre essa medida provisória. Bom, temos 3 lembretes para vocês, né? Lembramos que estamos no ar com o apoio da AFBNB, Sindijustiça, Sintaf, Ceará, Sindicifce, Aduf Sindicato, Sindiforte, APP Sinditaxi, pela Universitária FM, e estaríamos também pelo Facebook, mas a gente teve um problema técnico de última hora e a gente vai jogar esse vídeo para vocês amanhã. Amanhã, a partir do início da tarde, meio da tarde, esse vídeo vai estar à disposição de vocês. E, infelizmente, a gente não vai poder receber perguntas, porque a gente também está sem apoio fora daqui do estúdio. Lembrando que o Mundo do Trabalho, o programa Mundo do Trabalho, é um espaço onde a classe trabalhadora pode se comunicar com vez e voz, onde se discute sobre temas que ajudam a ampliar a visão crítica sobre meios de produção, para estimular a consciência social e a solidariedade e propor novas visões à sociedade. E para a gente comprovar que isso daqui não é só um discurso, hoje a gente fez uma mesa só com representantes das mulheres. De agora até o dia 8 de março, o programa Mundo do Trabalho vai sempre tentar pautar e trazer aqui convidadas para que a gente possa fazer as discussões tendo o ponto de vista da mulher trabalhadora. O programa Mundo do Trabalho de hoje trouxe como tema a medida provisória 905. O governo do presidente Jair Bolsonaro editou no último dia 11 de novembro, sem nenhuma consulta a representantes dos trabalhadores, a MP 905, flexibilizando ou reduzindo direitos, aviltando a inteligência do público em geral, ao incorrer em várias inconstitucionalidades. A iniciativa de criar formas e meios para gerar emprego para jovens adultos, chamada de, abre aspas, Carteira Verde e Amarela, fecha aspas, é meritória. Porém, o método parece inadequado, tanto por transferir para os desempregados o financiamento do programa de geração de emprego, quanto por aproveitar-se de norma provisória para modificar regras permanentes da consolidação das leis do trabalho. O Congresso Nacional deverá separar os temas. Assim se acredita, pelo menos quem tem bom senso. O problema é que bom senso, ultimamente, anda em falta no mercado do Congresso Nacional Brasileiro.
O Congresso, que deveria também separar os temas, desenvolvendo a parte que trata da reforma permanente, afinal, o próprio governo criou o Grupo de Altos Estudos do Trabalho, exatamente para avaliar o mercado de trabalho e propor mudanças de, abre aspas, modernização das relações de trabalho e matérias correlatas. A medida provisória 905 promete a geração de 4 milhões de empregos. É bom você que está aí nos ouvindo anotar esses números, porque durante a reforma trabalhista, ou melhor, deram o nome de reforma trabalhista, mas infelizmente foi uma deformação da legislação trabalhista, até mesmo porque a CLT não foi criada em 1943, como querem fazer crer os meios de comunicação, e desde então mantida da mesma forma. Ela, em 1943, foi gerada, e ao longo de toda a sua existência ela foi atualizada. A última atualização, ledo engano, foi em 2013, só para vocês terem uma ideia de que, à medida que o tempo ia passando, ia se aperfeiçoando, porque é algo que realmente precisa ser alterado. Enfim, mas a medida provisória promete a geração de 4 milhões de empregos, institui novas modalidades de contratação por prazo determinado, em bases precárias e provisórias para pessoas com idade entre 18 e 29 anos, sem vínculo empregatício anterior, mas vai muito além ao ampliar o escopo da reforma trabalhista e das medidas da Lei de Liberdade Econômica, além de promover centenas de mudanças em dispositivos permanentes da CLT, aprofundando a precarização das relações de trabalho. De acordo com a MP, as empresas poderão contratar pelo prazo pré-determinado de até 24 meses, com redução de direitos e com remuneração máxima de 1,5 salário mínimo, até 20% do seu quadro funcional na modalidade de primeiro emprego, com redução de 30% a 34% nos custos da contratação. O período para aferição do percentual de 20% para efeito de novas contratações vai de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2019 e não considera, nessa categoria, o menor aprendiz, o contrato por experiência e o avulso, reduzindo o conceito de primeiro emprego. Caso tenha sido contratado nessas modalidades, ainda assim poderá ser contratado pela carteira verde e amarela. O programa tem validade de 5 anos, pois o prazo de contratação se inicia em 1º de janeiro de 2020 e vai até 31 de dezembro de 2022. Como os contratados poderão ter até 24 meses de duração, os contratos poderão ter até 24 meses de duração, o empregador terá o direito à desoneração nesse período, em relação ao empregado contratado pela nova modalidade. Assim, para contratos firmados de 31 de dezembro de 2022, por exemplo, o programa só expira em 31 de dezembro de 2024. A medida provisória 905 propõe uma série de alterações nas leis trabalhistas com o objetivo de estimular a geração de empregos no país, já que a taxa de desemprego alcançou mais de 12 milhões de pessoas em todo o Brasil, segundo o último dado divulgado pelo IBGE. Muitos pontos do texto, porém, têm sido questionados pela sociedade civil e pelos próprios parlamentares. Até mesmo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB da Paraíba, apresentou restrições a respeito de parte do texto que impõe a taxação desses subempregados para bancar o seguro-desemprego, desonerando assim os empregadores no que diz respeito à folha de pagamentos. Assim é que foi oferecida às empresas a contratação de jovens. Mas o tempo vai passando e a mídia empresarial, que defende total desregulamentação de tudo, esqueceu as reações negativas quanto à medida dentro do Congresso Nacional e dentro da sociedade. Por isso, nós estamos aqui com a Samira de Castro, a Nelicilda Rocha e com a Vilani Oliveira, que são 3 representantes da classe trabalhadora que vieram aqui para a gente poder conversar a respeito dessa... como é que a gente poderia definir essa medida provisória, hein, gente? Alguém se habilita? Uma aberração. Vilani? É uma aberração? É uma aberração, com certeza. Ela não se limita a cortar completamente os direitos dos trabalhadores que estão iniciando uma carreira de trabalhador. Ela também ataca a 13 profissões, que vai de químico a
jornalista, a publicitário, radialista, assistentes sociais do INSS, que são agora descartadas do seu trabalho quem mais? no INSS. Samira, você lembra? Nossa, guardadores de carro, corretores de seguro, né, uma série de profissões. Corretores de imóveis também. Corretores de imóveis. E, assim, num absurdo, numa medida completamente autoritária, que a gente sabe que esse governo está governando através dessas medidas provisórias. Não que o Congresso seja maravilhoso em termos de legislação, porque a gente tem visto aí, desde 2015 propriamente, uma derrocada da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Mas, Márcia, é preciso que se diga primeiro que essa medida provisória ela é uma grande mentira, né? Ela não vai gerar empregos para os jovens. Estão dizendo aqui que eles vão gerar 4,5 milhões de empregos. Eu gostaria de saber onde estão os 6 milhões que a reforma trabalhista iria promover. Exatamente. Né? Porque a gente já tem uma mentira lá de 2017, tem uma outra mentira lá de 2018, tem uma outra mentira em 2018, inclusive a mentira foi dentro das urnas, né? Isso. E foi no período eleitoral. Em 2019, uma mentira foi fingir que estava governando, né, em prol da classe trabalhadora e da sociedade brasileira, e essa mentira de final de ano, que foi a MP 905, dizendo que vai gerar mais 2,5 milhões de empregos. Pois é, como é que você vai gerar esses empregos dos jovens? A que custo? Se você não faz a economia crescer. Se você não tem políticas sociais que coloquem renda, né, no bolso do trabalhador. Porque quem movimenta a economia brasileira, como dizia diz o nosso grande ex-presidente Lula, é o pobre. Né? Quem movimenta essa economia, a gente tem que dar valor à população, classe média baixa, que havia saído da pobreza e da miséria e hoje retornou por conta exatamente dessas mentiras que você elencou tão bem. Né? Que desde a reforma trabalhista, outras medidas mais desse desgoverno que se sucede o Temer. A gente dizia, né, Bolsonaro é o candidato do Temer, realmente era. Então, assim, só para a gente colocar os pingos nos is, essa medida já está em vigor há 2 meses, né? Exatamente no dia 11 de novembro, hoje 11 de fevereiro. E ela deve, não contando o tempo do recesso parlamentar, deve ir mais ou menos até maio em vigor, nos seus 120 dias. E nós temos 120 dias para pressionar o Congresso para derrubar esse descalabro que é a medida provisória. A oposição mesmo, Samira, na época que foi apresentada essa medida provisória ao Congresso Nacional, pediu para que os responsáveis pelas 2 casas, tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre, que eles fatiassem essa medida e discutissem essa questão da carteira verde e amarela, que eu já acho um absurdo o Congresso Nacional aceitar uma coisa dessas, e o restante devolvesse a quem fez, né, a quem escreveu, quem pariu Mateus que o embale, né? Mas assim, com a medida provisória, o recolhimento do fundo de garantia, que hoje, para um trabalhador formal, o patrão é obrigado a depositar 8% do salário desse trabalhador, com essa carteira verde e amarela, cai para 2%. A multa, em caso de demissão, para o trabalhador normal é de 40%. E para o trabalhador verde e amarelo, 20%. Aí também existe o pior absurdo disso, que é a taxação do seguro-desemprego, ou seja, os trabalhadores que já são vitimados pelo desemprego ainda terão que pagar um imposto por estar desempregado. Gostaria de agradecer, inclusive, a presença aqui do nosso camarada Daniel, dos Jornalistas Livres, Daniel Pio Bezerra, que está aqui nos ajudando com a transmissão, que volto a repetir, amanhã, né, a partir das 14 horas, nos Jornalistas Livres, e nós vamos replicar também no programa Mundo do Trabalho Viés, lá do Facebook. Então, esse é o verdadeiro Bolsa Patrão. Ao invés de você onerar o patrão para pagar o seguro-desemprego, você onera o desempregado para pagar o seguro-desemprego. Ou o empregado precarizado para pagar o seguro-desemprego. E isso é que vai financiar essa parcela do INSS e do Fundo de Garantia. Os patrões deixarão de pagar nessa carteira verde e amarela, ou seja, é o desempregado pagando para gerar emprego precário para trabalhadores jovens. Como isso é uma grande enganação, vai funcionar para concentração ou para distribuição de renda, Nerici?
certamente para concentração de renda. A gente já tem um país tão... Não, né, então, bem... acabamos de bater recorde, né? A desigualdade social no país, ela sempre foi bastante elevada, mas o ano passado foi recorde. A concentração de renda e a desigualdade social. Então, nós estamos em um país onde as questões sociais são as mais perversas colocadas hoje, falta de perspectiva. E é importante destacar que a medida provisória 905, assim como foi a MP 881, né, da liberdade econômica, assim como foi a contra-reforma trabalhista do Temer, elas se marcam em uma lógica que é resolver o problema da crise econômica tirando os direitos dos trabalhadores, rebaixando o valor da força de trabalho. Na verdade, o que está colocado como perspectiva para esse governo, vários sociólogos vêm atestando isso, né? Esse governo ele tem uma estratégia no que diz respeito aos direitos e à força de trabalho. É rebaixar a força de trabalho no Brasil como nunca, né? Significa elevar o patamar de exploração, mas não só isso. Essa medida provisória não é só a carteira em si, é o contrato coletivo, o contrato verde-amarelo. E o contrato verde-amarelo ele tem uma consequência na subjetividade da classe trabalhadora. Qual seria Porque essa em uma situação como essa, quando você adota medidas que alteram a negociação do sindicato ou dos trabalhadores com relação à PLR, né? Lucros e resultados, quando você negocia a questão do domingo, trabalho aos domingos, quando você altera a jornada de trabalho para os bancários, uma categoria já extremamente atacada nesse país, com banco de horas, uma série de coisas. Então, quando você altera, inclusive, o conceito de acidente de trabalho, porque tudo isso está no bojo da medida provisória 905. Então, isso, em uma situação de desemprego de mais de 20 milhões, porque 12% da população desempregada nesse país no mínimo, trabalhar com 20 milhões. Agora, se você soma isso, os que estão como trabalhadores autônomos, você chega praticamente a 40% da população em uma situação de precariedade laboral e sem direito trabalhista. Ora, se eu estou precarizando o mundo do trabalho, se eu estou retirando os direitos sociais, se eu estou postergando a idade de aposentadoria e, ao mesmo tempo, colocando no mercado de trabalho, porque, veja bem, não é o primeiro emprego, não é uma questão de primeiro emprego, não estamos falando dos jovens de 16 a 20 anos, ou de 16 a 24 anos. Estamos falando aí até os 29 anos de idade. De 18 a 29 anos. Então, é um grau de precarização da força de trabalho. Então, veja bem, e aí eu concluo, onde há um prejuízo na subjetividade da classe trabalhadora. Ora, se você adota todas essas medidas, você quebra também o poder de organização da classe, porque também interfere nos sindicatos, também interfere na negociação. Por exemplo, uma das medidas da MP é que a negociação em cima da PLR dispense o sindicato, dispense o papel do sindicato, seja de trabalhador para patrão. Essas medidas parecem inofensivas, mas são de uma perversidade, não só do ponto de vista econômico e social, mas também do ponto de vista político, porque retira o poder dos sindicatos, né, quebra a subjetividade da classe, que ela se reconhece cada vez menos como classe trabalhadora formal, ela está em contratos precarizados. Qual é a consequência disso? Ora, a consequência disso é uma dificuldade maior na organização, na capacidade da classe se enfrentar com os patrões. Então é uma lógica não apenas ultra-neoliberal que esse governo tem, é uma lógica ultra-neoliberal, autoritária, perversa, que quer colocar a força de trabalho num patamar tão subexplorado nesse país como nunca antes. Nós estamos falando de medidas que ao longo do século XX nós não tivemos nesse país. É de uma perversidade. Quando Bolsonaro diz cada indivíduo tem que escolher entre ter direito ou ter emprego, isso é de uma perversidade, isso é desumano. Então, assim, é uma medida que nós só entendemos a lógica dessa medida se a gente pega desde o início da contra-reforma trabalhista, passando pela reforma da Previdência, contra-reforma da Previdência, né, que não foi uma reforma, uma contra-reforma, passando pela MP da Liberdade Econômica e agora pela MP 905, e não vai parar. E não vai parar,
Porque é uma estratégia desse governo com relação à classe trabalhadora, é destruí-la, desmoralizá-la. Então é muito importante que os trabalhadores de conjunto compreendam o significado de cada uma dessas medidas e se organizem e se unifiquem cada vez mais no seu sentimento e pertencimento de classe para resistir a tudo isso. Deixa eu ouvir a Vilani Oliveira agora, porque existe ainda uma falácia, né? Repetindo isso que a Nery acabou de colocar, existe uma falácia na edição da medida provisória, quando afirma que vai promover, entre aspas, a negociação individual e a fragmentação das normas por meio de acordos coletivos de trabalho. É normal no Brasil que haja um momento no qual o trabalhador possa se manifestar de igual para igual com o seu empregador, Vilani. Mas, assim, para a gente poder entender a sua experiência, né, dá uma pincelada no seu currículo e me diga quando foi que o trabalhador, sentado na mesa, discutindo com o seu empregador, conseguiu conquistar alguma coisa sem o anteparo de uma representação sindical. Eu acho importante retomar a fala a partir do que a Nery expôs, porque a gente só consegue compreender a perversidade dessa MP quando a gente olha o conjunto das medidas que o governo vem adotando, né? Já do governo Temer, passando pelo primeiro ano de governo do Messias. Então é importante compreender que os ataques ainda estão em curso e muita coisa por vir. Olha, quando eles tiraram o imposto sindical, porque por mais que nós dissessemos, éramos contra essa forma de financiamento por ela ser impositiva, mas o movimento sindical tinha uma contraproposta, que seria aprovada em assembleia, com autorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, quando ele acaba que é democrático, então, onde inclusive existisse mais de uma organização, a classe trabalhadora ia definir para que entidade aquele recurso iria. Então, ele vai fazendo um desmantelamento de forma bem organizada. Desmonta aqui a resistência sindical, né, e vai retirando os direitos e vai fragilizando essa organização que, historicamente, foi para além da questão do mundo do trabalho. Se você der uma retrospectiva aqui do movimento sindical, a importância que teve na luta contra a ditadura militar, foi fundamental a participação do movimento sindical pela reabertura democrática. Se a gente olhar para a Constituição de 88, foi fundamental a participação, foi quem mais apresentou emendas, foi exatamente o movimento sindical organizado para ter essa Constituição cidadã que hoje está sendo desmantelada, que está sendo destruída, como destruída está sendo a CLT. Eu diria que essa medida ela é a pazinha de cal que faltava para enterrar os direitos, né, de uma vez por todas. A negociação coletiva ela foi uma conquista também do movimento sindical organizado. E ela é fundamental exatamente para estabelecer o diálogo entre o patrão e a representação dos trabalhadores. Quando você quebra isso, e essa lógica ela é quebrada na MP, e ela é perversa também, porque ela inclusive impõe multas para os trabalhadores que forem sindicalizados e que, porventura, não participem do processo eleitoral do seu sindicato. Ora, o patrão, o que o governo tem a ver com a organização interna? Onde é que fica a liberdade de organização da classe trabalhadora? Então, observe que ela não mexe só na relação patrão e empregado. Ela mexe na organização que é para quebrar isso. E quando diz que vai ter uma comissão que vai estar negociando a questão da participação dos lucros, olha, a gente sabe muito bem como é que isso funciona. Já trabalhei numa fábrica de confecção, sei como é que funciona essa relação, gente. Quando os patrões estabelecem quem que vai sentar na mesa, quem que vai organizar, que vai representar a classe trabalhadora. Então, em momentos muito mais singelos, como da CIPA, a gente vê a influência direta do trabalhador, do chefe do setor, que fica subjugando os trabalhadores. Então, essa medida, ela também é abusiva nesse sentido, porque ela tira, além dos direitos dos trabalhadores, ela tira a perspectiva da negociação, a perspectiva da representação está numa mesa. E olhe que ela quebra, para além da CLT e de questões constitucionais, ela quebra os tratados também, tá? Da OIT. Ela rompe com diversos tratados que o Brasil é consignatário. Então, ela tem esse grau de perversidade, ela mexe no trabalhador
do primeiro emprego, só concluindo aqui, porque assim, todos nós aqui fomos jovens e nós sabemos o quanto foi importante o nosso primeiro emprego. Às vezes a gente se submetia a situações bem vexatórias, na esperança, mas é o primeiro emprego, depois a gente consegue algo melhor. Então ela vai exatamente nessa fragilidade, no momento em que cresce o fosso das desigualdades sociais, a concentração de renda, o desemprego, ela vai atacar exatamente a nossa juventude, que nós, sindicalistas, precisamos fazer uma autocrítica, porque a gente representa os que estão incluídos, os que estão inseridos no mundo do trabalho. E esse segmento ele está fora do mundo do trabalho e a gente não os representa. Obrigado, Vilani. A gente pode retomar, inclusive, esse papo logo depois do intervalo, mas a gente precisa fazê-lo agora. Estamos apresentando Mundo do Trabalho. Informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. A todas e a todos, estamos aqui na Universitária FM com o programa Mundo do Trabalho desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Estamos com 3 convidadas, inaugurando um período no qual nós vamos trazer apenas mulheres ao mundo do trabalho, combinando com o 8 de março, dia de luta das trabalhadoras, né? Foram elas que ajudaram a nos conquistar muito no 8 de março, no final do século XIX, se não me engano. E nós estamos aqui com a Vilani Oliveira, que estava fazendo uma intervenção na qual ela estava falando justamente desse problema da precarização embutida, né, dentro dessa legislação proposta pela medida provisória 905 do Paulo Guedes, né? Sim. Mais uma obra de Paulo Guedes para o povo brasileiro. E estamos também com a Nericilda Rocha, que é socióloga e mestra em educação, e a nossa segunda vice-presidenta da FENAGE, a Samira de Castro. Samira, a gente tem aqui o seguinte, né? O governo Jair Bolsonaro, ao emitir a MP 905, estabeleceu que 13 profissões ficariam de fora das suas já históricas regulamentações. Jornalistas, radialistas, publicitários, atuários e técnicos atuariais, contador, artistas, arquivistas, químicos, sociólogos, secretários, corretores de seguros e guardadores de carros. Todos esses tiveram suas regulamentações extintas pela MP. A intenção, segundo a medida provisória, é oportunizar a participação de qualquer um na profissão. O advogado trabalhista e doutor em Direito do Trabalho, Sidney Machado, lá do Paraná, falou o seguinte a respeito, abre aspas, o registro tem por finalidade regulamentar a profissão, para que se exerça com o controle público e com formação técnica científica adequada. Era uma garantia para se saber quem tem qualificação mínima para determinadas profissões. A ausência do registro desregulamenta o mercado de trabalho. Pessoas sem formação técnica, acadêmica, ética e profissional podem exercer a profissão sem nenhum controle público. Quem vai filtrar agora será o setor empresarial, critica Sidney. Por que essa sanha contra a regulamentação? Bom, primeiro porque, como a professora falou, essa parte da desregulamentação profissional, ela acaba ferindo o seu entendimento de categoria profissional também. Né? A gente já tem uma dificuldade hoje de organização da classe trabalhadora, com baixos índices de sindicalização, com a falta de representatividade, como a Vilani colocou muito bem, nesse contingente de 12 milhões de desempregados e de 40% de uma mão de obra atuando de forma informal, de maneira informal, no segmento informal. Então, quando você desregulamenta essas profissões regulamentadas, você fragiliza ainda mais o reconhecimento dessas pessoas como classe trabalhadora. Sem falar especificamente na profissão de jornalista, que você praticamente acaba com uma atividade profissional que se estabeleceu como prática social, né? Então, é gravíssimo isso, mas isso já vem de um tempo. A gente sabe que o governo Bolsonaro ele escolheu a classe jornalística, assim como os artistas, os professores, né, como a ciência, né, o saber científico, como inimigos públicos da nação. Né? Se a gente for pegar em conta o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, de 2019, o Bolsonaro foi responsável por mais de 50% dos ataques à categoria dos jornalistas. 58%. Ele sozinho, Só ele. né, 58%.
de um momento que já havia uma crescente de ataques, né? Então, a situação é muito grave, é uma violação à liberdade de imprensa que o presidente promove todos os dias, achincalhando aquelas pessoas que ficam ali na sua cobertura na saída do Palácio Alvorada, né? Que inclusive a federação tem se reunido com os patrões para tentar retirar os jornalistas daquela situação vexatória. Gente, onde são xingados. Eu acho que isso merece um parênteses aqui a respeito desse tema. Como imagina você trabalhando, não sendo um árbitro de futebol, nem um auxiliar, aquele que segura a bandeira, você sendo xingado o tempo inteiro, sendo maltratado, você não tendo a liberdade para você dialogar com o seu interlocutor, né? Você está tentando conversar com alguém para tirar dele algum tipo de informação, ele faz o quê? Dá banana para os jornalistas. Inclusive, o presidente se esquece que ele, na função pública que ele exerce, ele tem que prestar contas para a sociedade. E ele tem que se dirigir à imprensa com respeito. E a sociedade é quem? Quem é a sociedade ali naquele momento? Não é a claque que ele coloca do lado. Não. A sociedade são os jornalistas. Por mais que tenhamos ali uma pouca representatividade de toda a visão de mundo, né, a respeito do que é a sociedade brasileira, porque os meios de comunicação também, eles são os grandes meios de comunicação que tem como colocar lá um jornalista, eles não representam toda a sociedade, mas eles representam boa parte da sociedade. E eles precisam ter respeito. Sim. Por mais que eu não concorde com muita coisa do que eles escrevem, eu nunca vou abrir mão de defender o que eles estão arguindo. Eles estão perguntando em nome da sociedade. Inclusive, o presidente parte para ataques generalizados. A gente estabeleceu uma categoria no relatório que é a descredibilização da imprensa. Ora, por que ele quer descredibilizar a imprensa? Porque ele atua num discurso, numa narrativa de que a sociedade não precisa da imprensa para ter informação. Ele quer, como a gente pode utilizar como um expoente internacional, o presidente Trump, que dialoga diretamente com a população através das suas redes sociais, do seu Twitter. O Bolsonaro ele traz essa fórmula para o Brasil, é descredibilizar a imprensa para que a imprensa não cumpra o seu papel de levar informações à sociedade. A imprensa sempre leva informações de maneira correta, com todos os lados de uma situação? Não, a gente sabe que não, que a imprensa tem lado. Inclusive os grandes veículos, os oligopólios e os monopólios de comunicação foram patrocinadores do golpe à presidenta Dilma Rousseff. E esses veículos de comunicação, eu costumo dizer que são os patrões mais feudais que existem, porque eles querem que a gente trabalhe com o que o professor Ricardo Antunes chama de privilégio da servidão. Você está empregado, agradeça ao seu empregador porque você tem um emprego e vai dar lá as suas horas de trabalho com muitas horas extras não paga e fique feliz por isso, porque você está na emissora do Plim Plim. Então, eu acho muito importante isso que a Samira traz para o debate, porque não me parece casual o ataque do governo aos jornalistas. Não me parece que é apenas a revelação de uma característica tosca, de ignorância de Jair Bolsonaro. É preciso ler nas entrelinhas o que se passa. Esse governo ele tem um projeto político autoritário. Esse governo ele tem o seu núcleo duro, o que nós caracterizamos na ciência política, de fascista, de neofascismo, como queiramos chamar. Eu considero que não é correto falar que todo o governo tem características fascistas, mas o núcleo central desse governo tem características fascistas e quer chegar a esse projeto político. E testa isso cotidianamente na sociedade civil brasileira. E testa, inclusive, através dos seus ataques à imprensa. Esse é um mecanismo de teste. Cada vez que Bolsonaro coloca algo na roda, na pauta do debate, nos meios de comunicação, e depois retira, depois dá um passo atrás, não é uma desorganização, não é um desgoverno, não é só isso, é muito mais que isso. Sabe onde quer chegar ao fazer essas ações desta sociedade civil, ao adotar medidas contra reformas no campo da economia, no campo dos direitos sociais
e no campo da organização dos trabalhadores, querendo quebrar, reduzir a capacidade de organização da classe, é exatamente porque ele pretende chegar a um projeto fascista. E para chegar a isso, ele necessita derrotar a sociedade civil. E como parte da sociedade civil, os sindicatos, com todos os problemas, com todos os retrocessos que nós tivemos ao longo da segunda metade do século XX, ainda são os organismos que mais organizam a classe. Há um amplo setor da classe trabalhadora, porque classe trabalhadora não é só quem está empregado, certo? Então, há um amplo setor da classe trabalhadora que hoje está fora do mercado de trabalho, mas que tem que ter poder de organização. Nós não podemos esquecer o que recentemente aconteceu na França, quando a gente verifica alguns teóricos falando que a classe trabalhadora perdeu sua capacidade de organização, não tem mais representatividade. Aí você olha para um país como a França, mais de 45 dias de greve geral, que impôs um retrocesso na contra-reforma previdenciária que Sarkozy... Macron, Sarkozy era o anterior, quis implementar. Então, veja bem, há possibilidades de organização e de derrotar esses projetos? Há possibilidades. A gente olha para a América Latina, vê saídas, vê mobilizações, o Chile é uma perspectiva. Então, nós não podemos permitir que esse desânimo, porque é isso, né? É um terrorismo que é feito cotidianamente com a população brasileira. Aqui, eu posso chamar mais 20 ou 30 que eu tenho um currículo aqui na gaveta. Claro, e esse é o mecanismo, inclusive, de pressão para implementar essas medidas, né? Mas isso é justamente aquilo que a gente precisa colocar na mente, né, do trabalhador que está nos ouvindo agora, que isso não existe, né? Esse negócio de que eu vou colocar outra pessoa aqui para ser achincalhada ou para ser um servo ou um escravo, né? Ou um trabalho análogo à escravidão. A gente precisa entender que nós estamos no século XXI, que nós temos instrumentos e formas de reagir a isso, e que a sociedade quer um outro tipo de pacto, né? E outra coisa, esse sistema que gerou esse tipo de coisa, ele precisa ser muito questionado, né? Aí é o seguinte, nós tivemos no dia 13 de janeiro uma portaria que foi assinada pelo então secretário especial ainda de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ele mesmo que gerou a malfadada deforma, né? O relator da deforma trabalhista, que ia gerar 6 milhões de empregos e que até agora não gerou nem 800 mil, todos precários. Ele coloca lá, nessa portaria, o seguinte: são considerados novos postos de trabalho as contratações que tornem o total de empregados da empresa superior à média de que trata no caput desse documento. Pontua essa portaria. O contrato verde e amarelo ainda determina que os jovens trabalhadores vão ganhar até um salário mínimo e meio. Por isso, a portaria acrescenta: esse tipo de contrato não deve ser aplicado a profissionais, ou seja, não é para quem está com uma profissão regulamentada, ou mesmo com essa desregulamentação que está sendo proposta na medida provisória. Aí diz uma parte da portaria: cujo piso salarial da categoria ou salário profissional for superior a um salário mínimo e meio nacional. Ou seja, a própria portaria deixa claro que é um emprego precário, com salário precário, cujo objetivo claro é mudar os números de emprego nas estatísticas oficiais e não gerar um emprego de longo prazo para esse verdadeiro batalhão de pessoas que hoje está em busca de um futuro de segurança no trabalho. Como podemos analisar essa situação a partir de uma análise sociológica dessa proposta, Vilani? Então, eu acho importante a gente olhar um pouquinho o que foi o governo Dilma e o que foi o governo Lula. E por que isso? Porque no bojo dessa proposta traz a questão da desoneração da folha, né? Com a perspectiva de que vai gerar emprego. Nós tivemos essa experiência no governo Dilma, não gerou emprego a desoneração da folha. É importante também frisar que os próprios trabalhadores em potencial é que vão financiar essa perspectiva, porque eles isentam em 34% os patrões nos impostos e, no entanto, taxa os trabalhadores, inclusive no seguro-desemprego. Reduz a multa do FGTS de 40% para 20%.
Então, é uma espécie de Robin Hood, que a gente costuma dizer, que funciona ao avesso. É tirar do pobre para sustentar o lucro do rico. E acho que é importante esse diálogo com a juventude, para a juventude compreender o que perpassa nesse cenário todo. E o agravante que eu vejo quando a gente fala aqui nos ataques é que esses dias foi um novo ataque, agora a nós servidores públicos, sou servidora pública municipal, somos os parasitas. Então nós temos um ministro que foi parasita e é parasita, as mães que foi servidora pública, ou o atual governo que dormia, tem as fotos históricas dele dormindo, que nunca apresentou um projeto em 30 anos, e agora traz um ataque. Em 30 anos. E traz agora. A cada 13 anos e meio. Então, e traz um forte ataque agora aos trabalhadores do serviço público. Ou seja, o ataque ele é generalizado, porque está também em curso no Congresso Nacional a reforma administrativa, que ela acaba com a estabilidade. A gente precisa discutir, inclusive, com a população, por que nós temos estabilidade. O que foi este país no período da República Velha, com os famosos cabides de emprego, onde os coronéis enchiam o serviço público, que ainda hoje é uma realidade no serviço público. Eu sou do município de Maracanaú e hoje nós temos mais contratados do que concursados. E com a medida, a emenda constitucional 95, ela não só traz esse congelamento, né, no chamado teto dos gastos, como ela praticamente viabiliza os concursos públicos. Então, essa MP, ela pode avançar. Ela tem um tempo, mas não nos enganemos. Ela vai a um teste a paciência do povo, é um teste a reação do povo. E amanhã ela se espalha no serviço público, não terá mais concurso, o ingresso vai ser por indicação. Então, ou a gente reage a toda essa situação que está posta, e quando eu digo que o ataque ele é generalizado, é porque ele ataca os direitos, ataca a estrutura de organização também sindical, é para tentar inviabilizar a perspectiva de uma reação. A CUT e algumas centrais sindicais estiveram no Senado, numa conversa com o presidente, e apresentaram uma proposta, inclusive uma proposta concreta de como gerar emprego, porque não é com menos Estado que se gera emprego, é com mais Estado. E nós tivemos a experiência negativa com Dilma, com a desoneração da folha que não gerou emprego, e nós tivemos uma experiência positiva com Lula, que foi dando mais Estado, foi com obras estruturais, que fomentou, que gerou demanda e melhorou o poder de compra, e isso foi que gerou emprego. Não é um projeto desse que retira impostos, desobriga os empresários de pagar imposto. Então, de onde vem essa sustentação? Vai gerar lucro, aí sim. Eles terão mais lucro e não farão investimento no emprego. Eu acho que é importante também a gente trazer esses elementos para a gente estar dialogando, principalmente com esse segmento, que será o segmento mais prejudicado. Que são os funcionários públicos, quando você fala da reforma administrativa. Mas eu queria até pegar um pedaço dessa sua fala, Vilani, para dizer o seguinte: infelizmente é tão generalizado, mas tão generalizado, que chegou a influenciar, inclusive, as nossas instâncias superiores aqui dos executivos estaduais do Nordeste, que, infelizmente, e assim, para uma lamentação de toda a classe trabalhadora, assumiram a tal da reforma da Previdência, ou deforma da Previdência, e fizeram algo muito similar, se não pior, né? No Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, em estados onde houve uma vitória, né, de quem estava contra a proposta, que foi a vencedora, infelizmente, né, dessas eleições, que a gente nem pode dizer que são eleições legítimas, porque o verdadeiro candidato da oposição àquele governo Temer estava preso em Curitiba e sem direitos eleitorais, mas a gente, infelizmente, se trabalha num âmbito de tanta mentira que acaba influenciando aí também. E aí eu queria até perguntar o seguinte, né, para a Neri,
O Ministério Público do Trabalho acredita que algumas disposições da MP, da medida provisória, não guardam qualquer relação com os objetivos do governo federal de gerar empregos. Em nota, o órgão informou que o MPT, apesar de não consultado, foi afetado por disposições que limitam sua atuação e a do próprio Poder Judiciário na reparação de violações a direitos difusos e coletivos, que será o objetivo de providências cabíveis visando a correção de tal equivocada interferência. Você, como uma socióloga que está analisando a conjuntura e consegue enxergar com uma visão de esquerda, e vamos assumir, né, isso aqui também é um espaço onde a gente pode falar que as pessoas são de esquerda, porque a gente ainda tem essa liberdade, precisamos que todos entendam que ser de esquerda não é pecado, né, não é errado, e é algo que tem uma visão muito mais coletivista e a favor da sociedade do que qualquer outra coisa. Como você vê a falta de reação do Ministério Público para esse tipo de medida provisória? E assim, quando você fala de uma medida provisória, se você for olhar o fulcro da lei, a necessidade, seria necessário escrever uma medida provisória a respeito de todos esses assuntos? Então, assim, duas coisas. Primeiro, com relação a por que tantas medidas provisórias, né? Evidentemente que isso aí é estratégico. Se o governo adota um só projeto de reforma trabalhista, com todo o conteúdo que ele, de fato, quer implementar, evidentemente que ele enfrentaria uma reação maior. Então, o que ele faz? Ele fatia, fragmenta e vai por partes, através de medidas provisórias. Muitas vezes, pelas condições objetivas que está colocado hoje para a classe trabalhadora, inclusive para o setor que está trabalhando, o setor privado, de enorme dificuldade, passa medida, entra medida, às vezes é até aprovado, e os trabalhadores pouco conhecem os ataques. Porque é isso, nós não estamos em uma situação política normal no país. É preciso encarar os fatos. Os trabalhadores desse país sofreram uma derrota com o golpe, da forma como foi retirada a presidente Dilma, que construiu todo o caminho para o que está acontecendo no país. Nós costumamos chamar de uma situação política reacionária, o que estamos vivendo no Brasil hoje. Então isso impacta a organização e a subjetividade das pessoas também. Está todo mundo meio paralisado, não é porque perdeu a capacidade de luta. Você teve, em um ano de governo, alterações na legislação trabalhista, uma contra-reforma previdenciária como você não teve em metade de um século. Você tem um projeto econômico de privatização das empresas estatais, significa desindustrialização do país, em uma profundidade como nunca antes. Você tem um ataque ao meio ambiente que pegou de surpresa. Não é que as pessoas não sabiam que Bolsonaro ia fazer isso. Grande parte do eleitorado sabia, mas na velocidade que foi feito, em um mês, janeiro, o primeiro mês de posse do governo, foram liberados mais de 200 agrotóxicos nesse país. Isso não é normal, percebe? Então, tudo isso, a intensidade com a velocidade, paralisa um pouco as pessoas. E tem um outro elemento. Por que o Ministério Público tem uma certa dificuldade também de se contrapor a isso? Certamente não virá do Ministério Público a maior capacidade de resistência a essas medidas provisórias. Tem que vir do setor que mais está afetado, que é o conjunto da classe. Nós também não podemos exigir que consigam reagir à altura do tamanho do ataque. Agora, nesse momento, não estão. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Porque, veja só, hoje tem uma greve de petroleiros em nível nacional nesse país e o estopim da greve foi o quê? A luta contra a demissão de 1.000 trabalhadores. Veja bem, evidentemente que a greve está pautando a defesa da Petrobras estatal, né, uma série de coisas. Mas o estopim da greve foi o quê? A ameaça de demissão de 1.000 petroleiros. Hoje à noite, se não me falha a memória, tem uma plenária no Sindicato dos Bancários aqui para discutir o quê? O Dia Nacional de Luta dos Bancários. Possibilidade não. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação já tirou o indicativo, 17 de março a 18 de março. 18 de março como Dia Nacional de Mobilização. Então, Os Correios, né? Os Correios têm indicativo de greve, né?
para 3 de março, então assim, em vários estados. Então o que nós estamos assistindo? Não é que está tudo paralisado e não há reação. Há várias mobilizações. O ano passado teve uma luta nacional da educação fenomenal. Então por que ataca aqui? Por que chama um servidor de parasita? Porque a reação o ano passado veio de onde? Não da classe do setor privado, mas veio dos servidores, setor da educação. Então precisa atacar o servidor para tentar ganhar ideologicamente de que é necessário a reforma administrativa, porque os servidores são os responsáveis. Eu queria finalizar dizendo uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Houve a divulgação de um dado que passou desapercebido, quase desapercebido. O recorde que foi a dívida pública nesse país em um ano de governo Bolsonaro. 9,5% a mais. Foram 330 bilhões só com os juros, só com os serviços de juros e amortizações da dívida pública. Qualquer ouvinte se pergunte nesse momento, 330 bilhões em um ano para juros significa para os parasitas banqueiros, correto? Porque esses sim são os sanguessugas da classe trabalhadora e do povo. 330 bilhões investidos para gerar emprego, 330 bilhões investidos na educação. Veja só, então não é que não há dinheiro no país, não é que há crise econômica que nós necessitamos retirar do pobre, retirar dos trabalhadores. Não é essa a questão. Há dinheiro, mas está indo para outra área, porque o projeto do governo é outro. Não é atender os evangélicos, não é atender os pobres, não é atender a juventude, os professores, não é. Esse não é o projeto, ele é populista. Ele diz aos evangélicos, ele diz ao mais pobre que governa para eles, mas no fundo, ele governa para Fiesp, para os banqueiros, para Trump. É isso, é esse governo. Nós precisamos tirar a máscara desse governo que o povo vai saber seguir o seu caminho. Bom, infelizmente acabou o tempo para novas intervenções. A gente está quase encerrando, mas eu gostaria que vocês, as participantes, fizessem uma apreciação final e despedida. Samira, pode começar, por favor? Não, então, bem breve, por favor. Um prazer debater aqui com as companheiras e pegar um pouquinho na fala da Neri e dizer que realmente os sindicatos são, sim, esse espaço de resistência, esse espaço de luta. Não à toa o Sindicato dos Jornalistas do Ceará e a Federação Nacional dos Jornalistas estão aí brigando, denunciando as atrocidades do governo Bolsonaro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai realizar em março uma audiência no Brasil para tratar das violações das liberdades de expressão e de imprensa. Então, agradecer o espaço e convidar todos os colegas jornalistas que nos escutaram que sindicalizem-se. A gente está com uma campanha que é o seguinte: a esperança está no sindicato. Obrigado, Samira. Neri? Não, agradecer. Eu espero que os ouvintes tenham gostado do debate, que a gente possa outras vezes também pautar esse tema e dizer que é necessário lutar, é possível vencer. Agora, quem não sabe contra quem luta, não pode vencer. O povo precisa identificar verdadeiramente quem é esse governo, todo o clã Bolsonaro, toda a relação desse governo com as milícias nesse país, que aí sim nós vamos conseguir dar um passo à frente e construir um Brasil melhor. Vilani? A Confetan também está com uma campanha, que a esperança está na rua, é hora de derrotar o neoliberalismo e defender o serviço público. Inclusive, a atividade de paralisação do dia 18 de março, ela vai para além da educação. Foi uma agenda construída nacionalmente, com todas as organizações do serviço público, das 3 esferas do governo, a males que vem para o bem. Nesse caso, a gente conseguiu uma aliança, que era uma coisa difícil de se ter, né, inclusive com outras centrais sindicais, com outras confederações e federações nacional do serviço público. Então, dia 18, a gente quer reafirmar, será um dia de paralisação, não só em defesa dos direitos, mas principalmente em defesa do serviço público. E acho que o povo ele não está alheio ao que está acontecendo. Há um movimento ainda silencioso, as pessoas estão meio que maturando tudo isso que está acontecendo, porque é uma estratégia do governo esse ataque simultâneo, da forma como ele vem fazendo, para não dar nem tempo de você elaborar e sistematizar. Então, dia 18 de março, a esperança estará na rua. E, para finalizar, lembrando que hoje o pessoal do FUASPEC já foi bater na porta do Palácio da Abolição, porque se quer que seja respeitada a database do servidor público estadual do Ceará,
E a gente está esperando aí que o governo do estado diga por que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Boa tarde a todos e a todas. Estamos voltando na próxima semana com mais um Mundo do Trabalho.